notícias, entrevista e conhecimento bíblico? Então você precisa ouvir o programa A Mesa com o Pai, todos os sábados das 7 às 9 da manhã, aqui no 107,9 da Life FM. A apresentação é minha, Karen Benetti. Eu espero você todos os sábados, combinado? Karen, A Mesa com o Pai. Estamos de volta para o nosso segundo bloco do programa Mesa com o Pai. Você já sabe que o nosso segundo bloco é bloco de entrevista. Isso mesmo, nossa convidada já está aqui hoje. E eu quero lembrá-los, então, para quem acompanha, né, pelo Facebook, que nós temos a nossa leitura bíblica. Todos os dias tem um vídeo da leitura bíblica no canal do YouTube Karen, A Mesa com o Pai. Se você ainda não pegou a nossa leitura do início, não tem problema, começa a acompanhar agora. E quando chegar no ano que vem, você termina o mês de janeiro. Então você começa a acompanhar agora e daí depois você pega essa leitura. Ou se você é daquelas pessoas assim, né, mais apressadas como eu, você assiste 2 vídeos por dia. Assiste o do dia e um atrasado. Aí quando chegar em final de fevereiro, você já tá em dia de novo, certo? São as dicas aí para que você não perca a oportunidade de conhecer a palavra do Senhor de capa a capa. Lógico, né, gente? Ninguém em 15, 20 minutos vai ficar especialista, vai decorar versículos, vai ter entendimento de tudo. Mas o primeiro passo é a gente ter essa experiência de conhecer a palavra do Senhor. Aí depois o Espírito Santo vai nos ensinando conforme nós oferecemos mais tempo para isso. Então o que eu tô fazendo é dar um empurrãozinho para você, certo? Bom, nossa convidada de hoje, ela é casada, 24 anos de casada. Falei pra eles, cheirinho de festa então, né? De bodas de prata chegando. Mãe de 2 filhos, já tem um moço na faculdade, tem outro menorzinho. Está com Jesus, assim, naquele relacionamento mesmo que Jesus vem, pega a gente e fala, agora você não sai mais aqui do pé da cruz, né? Desde quando se casou, mas ela conhece a palavra desde que nasceu, teve a bênção de nascer com uma família cristã, né? E hoje está no Ministério Palavra de Vida Eterna, casada com o pastor Maurício. E a gente ainda vai conhecê-lo num outro programa que ele vai contar a história dele para nós. Mas hoje eu tô aqui com a missionária Miriam Cola. Bem-vinda, bom dia e muito obrigada, Miriam. Bom dia a todos. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês e que Deus possa também prosperar os caminhos de cada um de vocês. Amém. Então vamos começar do começo, né? Você vai contando pra gente onde você nasceu, se a sua família era numerosa ou não, como foi sua infância, adolescência, e vamos caminhando aí até a gente conhecer sua história com Cristo, né? Amém. Meu nome é Miriam de Oliveira Cola, nasci em 1980, portanto já estou chegando aos 40, né? Que gostoso. E nasci sim em uma família evangélica. Sou apenas eu e mais um irmão, que graças a Deus também é de um outro ministério, mas também tem a vida em Cristo. Amém. Minha mãe hoje, ela está com seus 82 anos. Nasceu também em um berço evangélico. E pela graça de Deus, assim, tivemos um aprendizado imenso com ela. E graças a Deus, Deus permitiu um casamento, os meus filhos, que são as minhas bênçãos, que são as dádivas a qual Ele me concedeu. Então eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em meus caminhos. Eu nasci, como eu disse, em um berço evangélico, mas na minha adolescência, eu saí da presença de Deus. E nesse intervalo ao qual eu saí da presença de Deus, tive sim muitos aprendizados. Porque nós com Cristo somos mais que vencedores. E quando nós estamos afastados, nós ficamos vulneráveis ao maligno. Nós ficamos à mercê de situações a qual com Cristo nós não passamos. Nós não precisamos passar por esta situação quando estamos com Cristo, porque Ele nos fortalece, Ele nos guia.
Então nós ficamos vulneráveis às coisas do mal. E com a graça de Deus, eu consegui voltar para a presença dele, a qual muitos acabam não voltando, não dando tempo, não dá tempo de voltar para a presença. Mas graças a Deus, ele me resgatou. Ele me trouxe de volta para a casa dele. Amém. Eu estava até falando com a Miriam, antes da gente iniciar, né? Quantos relatos eu já tive assim, que as pessoas têm a possibilidade de nascer, né, num lar cristão, e depois na adolescência parece que as luzes que piscam lá fora, né, atraem mais os olhos. Mas quando o Senhor tem um propósito e Ele tem aqueles planos já traçados desde o ventre da mãe, não tem jeito, né? Sim, com certeza. E aí, a gente sempre vê que tem um momento em que o encontro com o Senhor acaba sendo irresistível, né? Que não dá para negar, que não dá para deixar para depois. É isso que você falou. Para mim deu tempo, porque às vezes Ele tá lá na porta batendo, sim, né? E é a certeza. gente que tem que abrir. Por mais que as pessoas acabam saindo da presença, não tem como ela dizer que ela não conheceu. Fica marcado em nosso coração algo. Quando você vai cometer algo que não provém do Senhor, Ele toca no seu coração. Né? Porque somos conhecedores. Então, é o que eu disse. Para algumas pessoas não dá tempo. Mas graças a Deus, todas as vezes que eu saí fora da presença dele, ele me orientava: não, mas você conhece a minha palavra, você sabe o que é correto e o que não é correto. Então, graças a Deus por isso, eu só tenho que louvar e bendizer o nome do Senhor. Amém. E o quanto é importante, né, a gente ensinar os filhos, porque esse discernimento, apesar de não estar unida ali no dia a dia com o comprometimento, né, com a obra, aquilo que você aprendeu na sua casa com a sua mãe, na igreja, né? Sempre as igrejas normalmente mantêm o ministério infantil, o culto infantil, né? O quanto essa semente é importante. Sim, muito importante. A própria Bíblia vai nos dizer: ensina ao seu filho o caminho em que se deve andar, né? Porque mesmo uma criança, a qual muitas das vezes nós achamos que ela não está ali prestando atenção na igreja, achamos que elas ficam brincando, alguma coisa assim, mas sempre aquela sementinha, ela está plantada. Muitas das vezes, até o meu filho pequenininho, Natan, com 10 anos hoje, nós chegamos em casa e muitas das coisas que aconteceu no culto, ele começa a comentar: nossa, mãe, mas me explica isso. Então a sementinha, ela está sendo plantada. É verdade. É isso mesmo. E aí que a gente vê, né, a importância da figura da família. Sim. Né? Porque eu tenho certeza que, tudo bem, a gente tem o temor de Deus, só que é aquilo que está na Bíblia, um Deus que eu não vejo. Sim. Para criança, imagina como é essa questão de abstrair uma imagem, né? Então, o papel do temor que a família demonstra pelo Senhor, a reverência, sim, né? Sim. Acaba trazendo isso. E aí, você pôde contar com isso ao longo da sua vida, né? Pôde ter essa possibilidade do retorno por todos esses fatores que contribuíram, sim, né, pela educação, por tudo. E como que foi o momento que o Senhor falou: agora vamos voltar? Sim, então, Karen, é muito interessante essa parte. Porque às vezes, nesse mundo ao qual nós vivemos, as pessoas até deixam de acreditar naquilo que Deus pode fazer. E eu me casei muito cedo. Fui mãe muito cedo, né? Aos 17 anos, eu já era mãe do Vinícius. E eu me casei com uma pessoa que não era convertida. Uma pessoa a qual, quando eu dizia Deus te abençoe, ele dizia para mim assim: eu só acredito naquilo que eu vejo. Então você imagina, eu fora da presença, casada com uma pessoa que não tinha uma crença em Deus, então seria mais complicado. Mas Deus, é o que eu disse, quando Ele tem um plano para a nossa vida, só não é cumprido se eu não der lugar a esse plano a qual Deus
tem para minha vida. Porque até tem um louvor que diz que quem tem promessa não morre. Morre sim. Se eu não fizer o querer do Senhor, eu posso morrer sem alcançar aquilo que Ele tem preparado para mim. As bênçãos a qual Ele tem guardada para me entregar. E aí, Deus é tão maravilhoso que Ele colocou uma pessoa nos nossos caminhos, que foi o meu primeiro pastor, pastor Dirceu Miranda. Ele já esteve com a gente. Sim, então eu falo assim, ele foi assim uma ferramenta muito grande na minha vida, porque meu esposo é mecânico e ele começou a levar os carros para o meu esposo consertar, e ele foi convidando para estar fazendo uma visita. E o meu esposo, naquela insistência, ele decidiu fazer uma visita. E eu me lembro que nesse dia a qual nós fomos para a igreja, depois, né, de muitos anos que eu estava afastada, não tinha voltado nem para fazer uma visita, foi feito o apelo de quem queria aceitar Jesus. E ele falou assim, aceitar Jesus? Eu vou erguer minha mão. Mas depois que nós saímos de lá, eu fui explicar para ele o que seria aceitar a Jesus. Ele teria que mudar os hábitos, mudar aquilo a qual nós vivíamos, que a vida seria diferente, uma vida santificada em Deus. E eu lembro que naquele dia houve assim uma discussão muito grande, que ele ficou revoltado, né? Que não era isso que ele queria para a vida dele. Mas, passado umas 2 semanas, eu não precisei convidá-lo de novo. Deus tocou no coração dele e ele mesmo me chamou para estar voltando. Passamos alguns anos nesse ministério e ele caiu numa situação assim muito complicada, deu um problema na coluna dele, a qual ele foi emagrecendo muito, ele ficou numa situação que ele não levantava, ele não comia. E até então ele estava indo na igreja, mas ele não estava na presença de Deus como deveria estar. E automaticamente eu também não estava da forma que devia estar. Mas Deus, Ele é tão fiel que, devido a essa situação, é o que eu falo, nós temos que aprender no meio da luta, no meio do deserto, tirar também as coisas boas. Não é em vão que Deus nos coloca em situações, permite situações difíceis na nossa vida. Não é em vão. Tudo tem um aprendizado. E aconteceu isso, e ele passou muito mal, só tinha eu naquela época para estar cuidando dele. E um dia eu estava muito cansada. Eu não tinha o pequenininho ainda e eu estava muito cansada. E ele disse para mim assim, Miriam, vai dormir, porque amanhã cedo eu só tenho você para tomar conta de mim. E eu, muito irada, eu fui dormir. E Deus teve um encontro com ele. Ele prometeu para Deus que se Deus trouxesse a saúde dele de volta, restituísse, ele faria as obras de Deus. E desde pequena eu sei do meu chamado. Eu sempre soube. E quando eu acordei no outro dia, foi uma coisa assim esplêndida, que ele falou que Deus tinha falado com ele, sim. E apareceu uma pessoa na minha casa, a qual disse que ela estava trabalhando e que Deus pediu que ela saísse dali para estar falando com ele. E que através daquilo a qual ele estava passando para ele, Deus faria algo de muito grande na nossa casa. E aí, a partir deste momento, Deus restituiu a saúde do Maurício. E nós começamos a mudar a nossa visão. Não apenas buscar a Deus pelo que Ele pode fazer, mas pela beleza da sua santidade, pela tua grandeza. E Ele é maravilhoso. E aí, nós continuamos nessa busca. E vinha aquelas promessas de Deus, a qual o Maurício teria um ministério, a qual eu estaria fazendo a obra missionária. No primeiro momento, eu até temi, porque é uma responsabilidade muito grande, a qual as coisas de Deus não podem se fazer de qualquer forma. E eu temi. Mas, um belo dia, passado um tempo, nós já estávamos em um ministério da igreja do pastor Genivaldo, lá de Tupi Paulista, era em Oswaldo Cruz. E ele foi usado, ele falou, Miriam, você está correndo do teu chamado, mas você já faz aquilo que é para você fazer. Mas é necessário que você esteja
de acordo com o querer do Senhor. Se Ele te chamou, Ele vai te capacitar. E havia esse temor, esse medo. Mas quando eu realmente resolvi deixar Deus guiar os meus passos, Karen, foi Ele que fez a obra. Amém. Foi Ele que fez a obra. E eu costumo dizer que muitas das vezes nós colocamos as nossas vidas na mão de Deus, mas nós não tiramos a nossa. Achamos que Deus precisa de alguém para auxiliá-lo e Ele não precisa. É verdade. Sempre tem gente que acha que tem que dar uma ajudinha para Deus, né? Sim, sim. Mas aí eu entendi que não. Que somente no momento em que eu colocasse a minha vida, a minha família, a minha casa, meu ministério na mão do Senhor, era Ele que ia trabalhar por mim. Que eu poderia descansar. Então, foi isso que o Senhor fez. Eu descansei e Ele agiu. É impressionante, né? Você falou, a gente estava fazendo tudo, estava indo à igreja, mas não estava na presença. E uma vez eu vi uma comparação, e eu sempre me lembro disso. Se eu ficar dentro de uma garagem, eu não me transformo num carro. Se eu ficar dentro de um guarda-roupa, eu não me transformo numa peça de roupa. Se eu ficar dentro da igreja, eu não me transformo num cristão. Não. Porque é só se eu me relacionar com Cristo. Sim, com certeza. Né? Então não é onde eu vou e nem por quantas vezes, né? É o quanto eu me permito conhecer do Senhor, né? Sim. E é como você disse, aprende que na tribulação a gente cresce, é na tribulação que a gente se desenvolve, né? Esse conhecer o Senhor é nessa hora mesmo, né? Sim, com certeza. Eu costumo dizer, Karen, que quando nós vamos fazer um alimento, há alimentos que necessitam ser preparados no fogo alto, há alimentos que necessitam ser preparados no fogo mais baixos, há alimentos que vai precisar um pouquinho mais de sal, outros menos de sal. Então, muitas das vezes a gente se agonia. Por quê? Né? Tá demorando? Ou por que não aconteceu? Mas há uma preparação. E cada um, Deus age de uma forma, né? Às vezes eu quero achar que Deus tem que agir na minha vida conforme age na vida do meu esposo, e não é assim que funciona. É uma preparação, né? É verdade. E muitas das vezes nós achamos, tá demorando, não alcancei ainda, né? As coisas de Deus a qual Ele tem preparado. Mas será que nós já estamos preparados para receber essa bênção? Será que nós já estamos moldados? Será que se eu receber aquela bênção do Senhor a qual foi prometida, será que eu vou permanecer na presença dEle? Então, nós temos que estar assim constantemente ligados no trono. Sim. Ligados para que nós não venhamos vacilar os nossos pés. A Bíblia nos diz assim, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia, né? Então, o nosso relacionamento com Deus tem que ser como? Uma busca, uma intimidade, né? Que nós temos que ter uma intimidade com o Pai, para que Ele possa, no momento certo, seja no fogo alto ou no fogo baixo, com muito sal, com pouco sal, mas deixar Ele conduzir, né? Para que tudo vá bem. E às vezes é difícil passar pelo fogo alto, né? Sim. Igual a fornalha. Sim. Quanto mais aquece, né, mais temeroso fica. Sim, mas muitas das vezes é necessário, né? Principalmente a posição a qual Deus vai nos colocar, nós temos que estar preparados. Às vezes eu questiono, algumas vezes assim com meu esposo, eu falo, nossa, mas que situação difícil, né? Que nós temos que lidar. Ele fala, mas para ser uma missionária, você tem que passar por essa situação, para se preparar para a etapa que virá nos seus caminhos. É verdade. Então, porque de repente você tá ali para ser abençoado, mas não tá pronto. Não é só a questão do preparo para o que vai fazer com os outros. É se eu mesmo não vou perder aquela bênção por imaturidade ou por qualquer outra questão, né? Sim, sim. Então é necessário muitas das vezes. Seja o fogo alto, mas com certeza, em momento algum, Deus desampara. É como você disse, a fornalha. Mas Deus estava a todo instante ali guardando e protegendo. E assim é nas nossas vidas. Para todo aquele que busca a presença de Deus conforme o querer. Eu costumo dizer assim, não é apenas ouvir, mas obedecer a voz. Conhecer a voz daquele que tem falado conosco.
Será que eu tenho ouvido a voz? Eu costumo dizer, eu falo sempre pro meu esposo, se o meu filho for sair para brincar, mas ele estiver atrás de um muro com outras crianças, e eu ouvir a voz, eu sei qual é a voz do meu filho. Assim como o filho também sabe a voz do pai. Então é necessário conhecer e obedecer a voz do pai. É verdade. E que bom, né, que às vezes, antes mesmo de vocês saberem que o pastor Miranda ia ser o pastor de vocês, né? Foi uma voz que estava lá, né? Sim. Muito bom a gente, né, pastor, ter dado... eu tenho certeza que foi aquele ditado popular que tem que o cliente tem sempre razão, que motivou o senhor a aceitar o convite da visita, né? Que bom que esse cliente tinha razão. Sim, né? Com certeza. E foi um instrumento muito importante, né? Amém. Muito importante. Chegar mais pertinho. Que bênção, né? Que você... E quanto tempo vocês estão no ministério próprio? Nesse ministério há 1 ano. 1 ano. Há 1 ano. Porque houve uma resistência da parte do Maurício, né? Porque ele não queria tomar conta de uma igreja, um pastorado. Responsabilidade muito grande, né? É verdade. Senhor, o senhor está me dando algo muito grande nas minhas mãos. Porque envolve vidas. Almas, vidas. Então, seja a tua vontade, Senhor. E a Para gente capacitar sabe. para mim estar na frente da obra. É. Porque eu achava que não estava capacitado para estar na frente da obra. Mas Deus falou, você está preparado. E você vai assumir o que eu te dei. É para você. E muitas vezes eu passei para alguém o que Deus tinha me dado. Desisti. Eu estava lendo ontem, na leitura bíblica, a hora que Esaú vende a primogenitura. Sim. Aí o senhor falou, passei para alguém aquilo que Deus tinha me dado. Né? Quanto tempo, às vezes, a gente adia, né? Ou até perde uma prioridade que era uma coisa para nós, porque a gente vai transferindo, né? Sim. Isso. Pessoas. E é interessante, sabe, Karen? Porque por mais que nós fazíamos essa obra já, eu falava, Senhor, mas o Senhor tem que me mostrar se eu estou preparada para algumas situações. E você vê que muitas das vezes, na nossa própria família, nós buscamos fora o que Deus quer de nós. E às vezes dentro da nossa família há uma necessidade de ajuda e que nós não enxergamos. E você vê que interessante, Deus colocou a sobrinha dele, a Dani, no nosso caminho, com uma depressão assim muito gravíssima, onde ela pesava 145 quilos. E ela se aproximou de nós, né? Ela tinha assim uma proximidade muito grande quando pequena, mas depois ela casou, teve filhos, então não teve mais aquela ligação tão grande. Mas Deus trouxe ela de volta nesse momento. E foi um trabalhar assim tão maravilhoso que nessa situação Deus foi me moldando também, não foi só ela. Deus foi me mostrando, né? Que eu precisava estar firme para poder ajudar alguém, que para que ela tivesse uma vitória, eu precisava também estar ao lado dela, que não era somente palavras, mas eram atitudes de amor, como Cristo fez, né? Para nós foi uma atitude de amor. Então, hoje você vê que com 3 anos de ministérios a qual ela tem, ela já está com 90 quilos, né? De 145 quilos, ela chegou aos 90. Então eu falo assim, foi um aprendizado para mim. Eu falando assim parece pouco, mas no dia a dia você vê uma mudança na vida de alguém, isso é importante. Saber que você foi chamado para engrandecer o nome do Senhor, mas também para ajudar vidas, né? E eu falo, é muito gratificante isso. É gratificante. E a área que você mais atua é com criança, com mulheres, com casais, como que é? Porque sempre tem, né, aquela área que a gente fala, puxa, é aqui que eu me identifico, é aqui que eu sei pregar, é aqui que eu sei ensinar, né? Sim. Sempre tem. Eu costumo dizer pro Maurício, pro meu esposo, que eu não sou muito assim de querer fazer o trabalho dentro da igreja. O meu chamado é fora, né?
Então eu falo assim, eu tenho uma facilidade com jovens, muita facilidade com jovens e com mulheres, muitas mulheres. Gostoso. Às vezes até é engraçado, ele me liga e fala assim: nossa, que demora pra você atender o telefone, porque não para, o telefone não para. Talvez, muitas das vezes eu não posso sair de casa porque minha mãe já é idosa, então eu não posso estar deixando ela sozinha. Mas é um instrumento a qual, se nós sabermos usar, ele é maravilhoso, é o telefone, né? E as pessoas acabam ligando. Miriam, posso te fazer uma pergunta? Miriam, me tira uma dúvida. Então, isso é legal, né? Sim. Porque é o que eu te disse, eu tenho uma certa dificuldade dentro da igreja. Não que eu não faça, mas eu tenho uma certa dificuldade. E no campo minado, eu já tenho uma facilidade maior. Olha só, são as capacitações que o senhor dá, né, para cada um. Sim, e eu acho interessante, né? Porque eu gosto de ir atrás daquele que a sociedade não dá valor, né? Porque eu falo assim, que Deus, ele é tão maravilhoso que ele recicla. Ele tem uma forma de reciclar maravilhosa, né? Então eu sinto prazer nesta área de almas, vidas. Porque muitas das vezes o cristão, ele prefere criticar, né? Ao invés de estender a mão. E foi para isso que Jesus nos chamou, para estender a mão, né? É verdade. E isso é interessante. E você falou, né, eu tenho uma facilidade com os jovens. Sim. A gente, apesar de falar, né, que de geração em geração a situação, assim, tá ficando mais complicada, tudo, você percebe que tem mais sede hoje do que tinha antes? Sim, com certeza. Sim, até porque ficou mais expandido, né? Os louvores. Então você vê que eles têm interesses em ouvir. Às vezes até eu costumo dizer, eu sou mais assim, os hinos mais antigos. Então eu acabo tendo que aprender. Tem que aprender as novidades. Sim, sim. Mas eu vejo assim que eles se interessam, eles buscam, eles são curiosos. Eles perguntam muito, né? Sim. Se interessam, tem sim um interesse. Às vezes a gente acha que porque aquela pessoa a qual nós convidamos, ou então ela vem e não está de acordo com o querer de Deus, a gente muitas das vezes fala assim, não quer compromisso. Mas nós não podemos abandonar, porque aquilo que eu disse no começo, eu estava dentro da casa de Deus, mas não estava ainda de acordo, moldada como Ele queria. Então há um processo a ser passado. Há um processo que aquela pessoa precisa passar para que realmente ela tenha um encontro com Deus. Então eu não posso, como diz a palavra de Deus, de maneira alguma eu lançarei fora, né? Então, se chegou até nós, é porque Deus tem um propósito. É verdade. Né? Seja a situação a qual for, né? E é como você perguntou, da facilidade com os jovens. Eu tenho muita facilidade também com pessoas depressivas. Eu tenho muita facilidade, né? Com pessoas depressivas. A maioria das pessoas que me procuram são pessoas que estão passando por algum problema psicológico. Então eu tenho, graças a Deus, essa facilidade. E você trabalha com o que na sua vida secular? Então, em casa eu cuido dos meus filhos, do meu esposo e da minha mãe, porque eu não tenho como estar saindo, né? E eu falo assim, só que a minha casa, graças a Deus, Karen, é uma casa assim que quando eu não tenho tempo para sair, as pessoas vêm até ela, sabe? Então é maravilhoso isso. E eu falo assim, na obra de Deus é mais prazeroso, porque eu tenho prazer nos mínimos detalhes. Eu costumo dizer para o meu esposo, para minha sobrinha principalmente, que me ajuda, a Dani, né? Que eu sou muito detalhista na casa de Deus. Se alguém, por exemplo, for varrer o chão, eu tenho a necessidade de ver aquela pessoa varrer que seja realmente com amor, por exemplo, sabe? Eu não gosto que façam as coisas de qualquer forma. Eu gosto que façam de uma forma assim, prazerosa, como se aquilo fosse mesmo não somente para agradar a Deus, mas para mostrar que é uma oferta real para Deus. Então assim, eu não trabalho fora, eu fico em casa, mas assim, a minha vida é bem eu sei, corrida. A minha também. É bem corrida.
Eu sei, às vezes as pessoas falam assim, você não trabalha? Eu falo, pouco não. Só de bastante. Sim. Que de pouco não tem graça, porque sim. ficar em casa é isso, né? Sim, mesmo assim, mesmo estando em casa, eu auxilio ele pelo Sim. telefone, na oficina, às vezes um acerto de conta com funcionários, alguma coisa. Então eu sempre estou envolvida em alguma coisa. Estou em casa, porém trabalhando, né? Sim, com certeza, não dá pra ficar parado, né? Não. Às vezes eu ainda brinco assim, falo, a hora que eu penso que eu terminei, falo, não abre a gaveta do criado, que senão você vai ver que tem coisa pra arrumar. Então sempre tem, né? E realmente, o que é muito mais prazeroso é a gente poder fazer as coisas para o Senhor, Sim, né? sim. Então, eu também tenho esses projetos aqui, tenho a leitura, tenho um horário na TV local aqui. Então, sempre alguma coisa tem que estar preparando ali e cuidar de tudo isso. E realmente tem o horário que a gente tem que orar pelas pessoas que confiam, que pediram orações e nós vamos orar, né? Então, tudo isso. E essa que você falou, né? Eu tenho facilidade com as pessoas depressivas. Como nós temos visto hoje o aumento, né, dessa situação, o quanto as pessoas têm sido mesmo maltratadas pelo inimigo na estima e tudo. E o que eu fiquei curiosa, que eu queria perguntar, é se já você e a Dani, ó, já tô chamando de Dani. Se você e a Dani já tiveram o desejo de compor algum estudo, alguma coisa para mulheres relacionada a isso, a autoimagem, ao emagrecimento. Pergunto isso até pela minha própria forma. Se vocês já pensaram nisso voltado para a palavra. Sim, sim. Principalmente, eu sempre falo pra Dani que Deus não permitiu essa situação na vida dela em vão, né? Sim. Eu acredito que todo esse processo ao qual ela passou é para que ela também possa ajudar outras vidas, né? Até porque ela tem uma base, uma família assim, um esposo, os filhos, pessoas maravilhosas ao lado dela. Então, como o esposo pode estar ajudando, não somente a pessoa depressiva, mas muitas das vezes as pessoas que estão ao lado, elas têm uma certa dificuldade, né? Muitas das vezes acham que é uma frescura, né? Isso é comum, né? Sim, muito. A gente vê muito isso hoje, das pessoas olharem o depressivo como se fosse uma falta de Deus, né? E na verdade você vê que o inimigo ele assola de uma forma assim tremenda. Uns com uma facilidade maior e outros com uma facilidade assim menor, né? E a Dani, assim, eu sempre falo pra ela, Dani, eu acredito que Deus está te preparando. Ela ainda não está 100%, né? Mas assim, eu vejo o trabalhar de Deus a cada dia. Ela me fortalece, sabe? Por exemplo, pra estar aqui hoje, eu falei, Dani, eu tô nervosa. Ela me ligou, já era umas 9 horas, falou, tia, vai, porque você sabe que Deus é contigo. Então eu falei assim, Senhor, uma pessoa a qual eu ajudava, em muitos momentos da minha vida, ela está me ajudando. Ela está ali ao meu lado. Então eu falo assim, é uma forma de fortalecer alguém. Então ela tem um desejo no coração de estar fazendo algo por essas vidas, porque ela tem bastante esse conhecimento, né? Sim. Ela tomava 13 comprimidos. E eu costumo dizer que a situação a qual nós a vimos, às vezes as pessoas com menos situações complicadas acham que não tem saída, e tem saída. Sim. E foi necessário essa busca em Deus, porque se ela não tivesse se alicerçado, hoje ela não estaria aqui conosco. Porque no dia em que meu esposo foi convidá-los, fazer uma oração, ela tinha um desejo de estar tirando a vida dela, né? E graças ao nosso bom Deus, é o que eu falo, às vezes nós achamos que o nosso problema, ele é enorme, mas eu costumo dizer, às vezes o meu café, eu acho que tá forte, mas eu não experimentei da pessoa que está do meu lado para saber se está com açúcar, como é o café daquela pessoa. Então, os nossos problemas, nós colocamos ele como grande, mas quando nós passamos a colocar Deus como grande, as coisas começam
a ficar menor. Então a Dani, ela tem sim o desejo de fazer um trabalho com pessoas que realmente passaram por essa situação, que passam por essa situação. Nós estamos, como disse o Maurício, né? Há um ano ali, então para nós é tudo muito novo, porque agora está em nossas mãos, né? Então nós estamos nos preparando para aquilo ao qual Deus nos chamou, né? É verdade. Então é o que eu te disse, a nossa meta não é apenas dentro da igreja, e sim lá fora. E a hora que ela estiver preparada, a bancada está à disposição, viu? Sim, eu posso Pode garantir vir que há pra cá. testemunhos maravilhosos da parte de Deus nesse intervalo dos 3 anos. Ela já ajuda também por telefone, né? As pessoas, muitas das vezes as pessoas com depressão, ou eu tenho contato, ou ela mesma tem o contato das pessoas, e as pessoas acabam conversando com ela de madrugada, que é uma área assim, a qual as pessoas não conseguem dormir. E ela tem essa facilidade de estar colocando para as pessoas aquilo que Deus pode fazer. E ela já ajudou também muitas pessoas. Que bênção. Graças ao meu bom Deus. Que bênção. E eu fiquei curiosa com uma coisa. A diferença de idade dos meninos. Olha, se eu for indiscreta, sério. Não, fique à vontade. Foi aquela coisa assim, é porque a gente planejou muito dessa vez, ou porque o Senhor falou assim, agora eu vou te dar um presente? Assim, o meu primeiro, do segundo, a diferença são 12 anos, né? O Maurício, ele não queria mais filhos. Ele sempre falava, não, é um só. Ele não tinha esse desejo. Mas, com o passar do tempo, ele sentiu esse desejo de ter pelo menos mais um. E aí já não era o meu desejo, né? No começo eu queria mais um, quando meu filho mais velho, Vinícius, era pequeno. Mas como ele não queria, então pra mim já não era mais o tempo de ser mãe. E ele foi trabalhando na minha mente, né? Não, é mais um, porque a idade tá chegando e se passar muito tempo a gente já não vai ter mais condições. E o Vinícius, o mais velho, muito assim, né? Não teria ninguém, porque a minha família é só eu e mais um irmão, né? Então, o Maurício sempre fala, na casa dele não, eram em 7. Então, é muita história pra contar. E o Vinícius já não tinha essas histórias de irmão. E ele falava pra mim, não, vamos. Então, foi assim, um trabalhar grande. Devido aos 12 anos que eu me precavia, eu falei pra ele assim, bom, então quando eu parar o medicamento, eu vou demorar um tempo, né, até engravidar. E quando eu parei esse medicamento, Karen, com 15 dias eu comecei a passar mal. Olha só. Com 15 dias. E fiz o exame e foi comprovado que eu estava grávida. Então, na verdade, além do desejo do coração dele, eu acredito que o Natan, ele veio na minha vida para me ensinar muita coisa. Com o Vinícius, eu não acho que eu amadureci tanto, porque o meu convívio com o Vinícius, nós parecia mais irmãos do que mãe e filho. Eu ia falar isso, os meus têm 5 anos e 7 meses de diferença. E como eu já fui uma mãe diferente. Sim, há uma mudança. Em cada uma das histórias, né? Sim, é uma mudança muito grande. O Vinícius, até hoje, as pessoas riem muito. Porque ele pega no colo, sabe? Ele é maior que o meu esposo. Olha. Então ele me pega no colo, ele pula em cima. Então ele é assim, bem menino mesmo, sabe? E com o Natan, eu já vejo uma seriedade assim no Natan, uma maturidade maior, sabe? É uma criança a qual eu me surpreendo quando ele abre a boca, sabe? Correções, ele presta atenção e ele fala tudo dentro da palavra. Eu falo, Senhor, realmente eu vejo o trabalhar de Deus na vida do Natan. Então não foi em vão. Não foi em vão. E quando eu vi que eu estava grávida, mas aí eu deixei claro, eu falei, Maurício, eu preciso operar, não quero mais, eu não quero. Então foi uma coisa assim bem planejada mesmo. Mas assim, graças a Deus, são 2 dádivas a qual Deus me deu e que eu agradeço a Ele todos os dias, Karen. Amém. Todos os dias. E o Natan é meu companheiro, porque
Agora nas férias, então, nem se fala, né? É o meu companheiro, ele fica comigo o tempo todo. É a sombra da mãe. É um filho, assim, super carinhoso, super... Não que o Vinícius não seja, mas fica mais tempo comigo o Natan, né? Então, assim, eu só tenho que agradecer. Amém. Só agradecer. E nessa sua jornada toda, qual é a palavra que você, assim, mais se inspira? Que é aquela que o Senhor fala, que você fala, essa aqui veio com a assinatura até do meu nome. Sim, sim. Olha, está em Marcos, capítulo 12, versículo 41, que é a oferta da viúva pobre. Posso ler? Claro, à vontade. Estando Jesus assentado de frente da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas, que valiam 1 quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Porque todos ali deitaram do que lhe sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Então, Karen, muitas das vezes nós nos achamos pequenos, nós achamos menores, né? E deixamos de fazer algo para Deus por se sentir tão pequenininho. Mas Deus nos mostra através da palavra dele que essa mulher, ela não tinha muito o que oferecer ali naquele momento, mas o que ela tinha, ela deu de coração. E assim somos nós para Deus. Não importa o tamanho em que as pessoas nos achem, não importa que muitas das vezes nós achamos que não somos capacitados, mas muitas das vezes, se nosso coração estiver envolvido de todo amor, de todo o coração mesmo, para as coisas de Deus, por menor que seja aquilo a qual nós fazemos, o Senhor, Ele nos mostra que é grande. Muitas das vezes nós achamos que é pouco aquilo a qual nós fazemos, mas o coração fez aberto, fez realmente com um desejo, e isso é importante. Porque há 2 classes de pessoas: as que fazem para que Deus veja e as que fazem para que as pessoas vejam. Então que nós venhamos fazer para que Deus receba o melhor de nós, para que Ele realmente seja o centro de tudo em nossa vida, para que Ele realmente seja entronizado em nossas vidas da melhor forma possível. E que por mais que nós achamos que é pouco aquilo a qual nós estamos oferecendo, mas se realmente for de coração, eu tenho certeza que Ele vai receber da melhor forma possível. Amém. E Deus não comete o erro que a gente comete de se comparar, nos comparar com outras pessoas, sim, né? Com certeza. Que Ele, cada um é único, é especial, né? Sim, com certeza. De formas diferentes nós agimos, né? Porque a seara é grande e poucos são os ceifeiros. E muitas das vezes nós achamos aquilo que eu te falei, que a obra é somente dentro da igreja, e não é. Às vezes, aquele membro que está sentado ali, ele leva uma palavra para uma pessoa, ele já está fazendo a obra. Não precisamos ser apenas pastores, missionários, evangelistas, mas sim filhos de Deus, a qual ouve e obedece à voz dele, a qual ele chamou, né? De oferecer aquilo ao qual nós temos de melhor da nossa vida. Né? Porque Jesus, ele foi o evangelho no barco, na montanha, na rua, na praça, nas casas, né? Então ele não precisava de holofotes, de templo, de coisa alguma para transmitir a mensagem que ele veio transmitir. Né? Ele fazia de tudo isso o seu púlpito, né? Então, às vezes nós achamos que mas eu precisava ser um evangelista, um pastor. Não, Deus usa cada um da forma que Ele deseja. É como eu disse, meu filho muitas das vezes foi um instrumento. Então, ele não precisou ser um pastor, ele não precisou ser um missionário, mas ele precisou ter um conhecimento sobre Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, para passar. Então é necessário, mesmo sendo pequenininhos, e aquilo a qual nós oferecemos para Deus que seja grande. É verdade. Que bênção. Nosso horário
chegamos ao nosso horário. 8 horas. Já você viu como passa rápido? Muito rápido. Tá Glórias vendo? a Deus. Todo mundo fala assim, ai, tô nervoso, ai, não sei o que eu vou falar. Passa. Glórias né? a Deus. É porque falar de Deus é muito É bom, muito né? bom. É prazeroso, muito bom. então. Passaríamos o dia inteiro conversando. É verdade. O meu marido mandou mensagem assim pra mim: amor, você não vai deixar o pastor falar? Léo, o pastor vai falar no dia 15. Então, eu acho barato. O povo me dá dica aqui, manda as coisas pra mim. Música alta, música baixa, não sei o que. Vai tudo os meus técnicos de plantão lá. E o meu marido falou: amor, você não vai deixar o pastor falar? A Miriam hoje. Hoje é a Miriam, gente. O pastor Maurício vai ser dia 15, não perca. O Rodrigo já tá me ajudando com a agenda. É assim, ó, cada vez Deus levanta um. Teve uma época que foi a Ellen. A Ellen, ó, tem mais uma pessoa, tem mais uma. Falei, glória a Deus, vai mandando mesmo. Aí teve uma época, a Roseli Casagrande, que faz sobrancelha, tudo lá de Lucélia. E a Rose ia mandando um monte de gente. Aí teve um momento lá, o pessoal da Ágape, tudo se ajuntando, falando, não, nós vamos te mandando. Eu falei, olha que maravilha. Eu falei, agora tá na incumbência do Rodrigo. Sim, que Deus sim, que vai é uma levantando. bênção, com certeza. As pessoas, que eu brinco, falo, gente, são 52 semanas por ano. Nós estamos aqui desde agosto de 2018. Então, olha quanto a misericórdia de Deus já fez, certeza. Né, por tudo isso. Então, Miriam, eu quero agradecer, né, a presença de vocês, pastora Miriam, que Deus possa continuar fazendo prosperar o ministério, né, toda a obra de suas mãos, que a bondade e a misericórdia do Senhor sejam suas companhias, né, todo o tempo. E agradecer. Amém. Amém. Quer mandar beijo pros meninos? Sim, quero Pode mandar beijo. As mães gostam de mandar beijo. filhos, Natan e o Vinícius, pra Dani, pro pessoal da igreja, né? Sim. Nosso ministério, Palavra de Vida Eterna, que são pessoas que nós não estaríamos fazendo a obra se eles não estivessem conosco. Sim. Cada um deles são especiais, né? Para nós, por mais que às vezes não temos aquela proximidade de todos os dias, mas amamos todos eles. Um beijo para cada um deles. Quero também deixar aqui, né, o nosso convite. Isso, né? à vontade. Os dias, os horários. Pode falar. Para aquele que querer conhecer a obra, querer ir ali adorar a Deus conosco, são terças, quintas e sábados, às 19h30. A nossa igreja fica localizada ali na Avenida Renó, número 545. Que benção. Lucélia. Na Vila Renó, em Lucélia. Isso. E dizer para todos aqueles que estão nos assistindo que Deus possa abençoar a vida de cada um, derramar as suas bênçãos, né? E que todos estejam alicerçados no Senhor. Amém. Que é necessário. Um beijo também pro pastor Genivaldo, Sim. que foi um aprendizado assim com esse homem assim também muito grande, pastor Dirceu Marçal. E é isso. Assim, ó. O pessoal aqui da live também com a gente, a Cleide sempre me lembrando, né? Na live. Ô, Cleide, na sua live parece ter escrito tanta coisa, tem comentário aí? A minha parou de atualizar. Deixa eu ler nesse celular, então. Tem um monte de super fã. A minha só tá aparecendo quem tá assistindo. Olha só, o Aparecido Nascimento da Silva. Oh, meu Deus. Semana passada tive o prazer de presenciar esse casal sendo usado por Deus e resgatando mais uma alma para o Senhor. Sim, e ele é uma bênção também, que ele tem facilidade de trazer as pessoas para Cristo. Evangelista nato. Sim. O Rodrigo César, né, nosso amigo aqui, ó. Nosso cantor, né? Eles Nosso vivem ator, o que pregam, esses missionários é uma bênção, abençoados. também, Rodrigo. Deus abençoe lá. sempre. Obrigada. Tô sabendo que vai passar na TV também, né, Rodrigo? Teve a visita aí do SBT aqui pra ele. A Rosimeire tá com a gente, que é a Meire, que teve aqui, né, semana retrasada, falando que são bênção. Professor Ricardo, que é o, né, também de Lucélia, professor Ricardo Mendes Antônio. A Geralda também tá aqui, ó. Comecei a assistir e estou sempre à mesa com o pai. Que bom, Geralda. Obrigada, viu? Olha só, do Guarujá, que bacana. Olha, então, gente,
agradecendo aí a participação de vocês. Não sei por que, Cleide, eu ainda pensei, falei assim, mas ninguém vai comentar nada, que coisa. Nossa, ela não vai ler os comentários. Ah, tá vendo só? Eu não sei, ó, o que a internet faz. Tá tudo igual, menos a parte de baixo, ó. Tem que sair e entrar quando for. Ah, entendi. Então, quero agradecer vocês que estão com a gente aí na live, pessoal, e falar que no próximo bloco tem uma reflexão, aquelas, né, que o Senhor prepara de madrugada, que eu falo para as pessoas que no sábado eu acordo às 3 da manhã. E a turma fala, pra quê? Fala, porque eu tenho meu programa às 7. Programa às 7, pra que acorda às 3? Pra desinchar o olho, pra voz ficar boa, né? E é a minha oferta ao Senhor. Sim, esse tempo, né? Senhor, ó, tô indo lá, mas eu preciso ofertar alguma coisa. Com certeza. E é nessa hora que o Senhor me dá a palavra. Sim. Então, palavra de hoje, viu, gente? Como ser canal de bênção na vida dos outros. Nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. E o Rodrigo tá falando que logo ele vai fazer uma visita para vocês lá na igreja. Então vai ter louvor, cantoria lá. Você bem-vindo, em nome de Jesus. Pastor Edson também tá aqui com a gente. Pastor Edson Lima, lá da Ágape. Sim, bom, então vamos encerrando, né? A gente sabe que daqui uns dias eles estão de volta aqui com a gente. Amém. Tenho certeza que a Miriam vem junto, né, Miriam? Fazer companhia. Então, gente, muito, muito obrigada mesmo por aceitar o convite. Que Deus abençoe muito. E vocês que estão aí nos assistindo, então a gente vai ouvir mais um louvor e daqui a pouquinho a gente tá de volta. Ô, Cleide, quem que ligou? Foi Dona Deolinda? Dona Deolinda. Então nós vamos orar pela senhora, viu? Deus abençoe. Um beijo.